Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ilhas, ecossistemas insulares, dinossauros anões e pterossauros gigantes. Isso tudo porque nós vamos falar da ilha de Hatzig, logo após a vinheta. Bom, a ilha de Hatse foi uma enorme ilha que existiu no Oceano de Tétis, que é onde hoje é a Europa, durante o final ali do período Cretáceo. A ilha foi formada por uma elevação tectônica resultante aí da colisão das placas africana e eurasiana. E o seu tamanho é estimado em aproximadamente uns 80 mil quilômetros quadrados. Essa ilha de Hatse ocupou o espaço que hoje é a região de Hatse, que fica ali na Romênia, né? Quem primeiro descreveu fósseis dessa região foi o aristocrata, aventureiro, biólogo e paleontólogo húngaro Franz como se pronuncia isso, pelo amor de Deus? Franz Nopcsa, que é um dos paleontólogos aí com a história de vida mais doida que eu já vi na vida e que valeria um vídeo só sobre ele, né? Mas no final dos anos de 1890, Franz descreveu os primeiros fósseis de animais dessa região, incluindo aí vários dinossauros. Mas ele notou que muitos desses dinossauros tinham um tamanho bem abaixo da média se comparado com dinossauros das mesmas linhagens nos continentes. Foi então que ele sugeriu que esse tamanho reduzido seria resultado do que nós chamamos hoje em dia de nanismo insular, e que aquela região deveria ter sido uma ilha há milhões de anos atrás. Ambas as afirmações seriam confirmadas por estudos posteriores, né, ao longo dos anos seguintes. Por ser uma ilha bastante isolada, a ilha de Hatse desenvolveu uma fauna única e bastante exótica de animais extintos, que só o isolamento insular pode nos proporcionar. Isso porque diversos dos animais que habitavam a ilha estavam sujeitos ao nanismo ou ao gigantismo insular, dependendo do caso. Na ilha de Hatse nós tínhamos, por exemplo, ornitópodes herbívoros como os almoxes e o recém-descrito Transilvanosaurus, que foi descrito esse mês, se eu não me engano, que eram dois animais relacionados aos enormes iguanodontes do continente, né? Só que aqui nessa ilha, esses animais eram bem pequenos, atingindo no máximo aí metade do tamanho médio que outros ornitópodes atingiam ao redor do globo na mesma época. Os almoxes, por exemplo, não deveria passar de 3 metros de comprimento quando na fase adulta. Outro animal anão é o Magyarosaurus, ou Magiarosaurus, que é um saurópode do grupo dos titanossauros. Só que enquanto muitos titanossauros do continente poderiam medir aí mais de 20 metros de comprimento, às vezes alguns medindo até 30 metros de comprimento e pesando dezenas de toneladas, o Magiarossauro alcançava aí no máximo uns 6 metros de comprimento e mal deveria chegar em 1 tonelada. Era um pequeno gigantinho, né? Mas por que essa discrepância tão grande no tamanho desses animais? Bom, nanismo e gigantismo insular são temas que eu já tratei aqui no canal anteriormente de forma um pouco resumida. Mas para você que está chegando agora ou se esqueceu dos vídeos antigos, o que são esses dois efeitos? Para responder isso, primeiro vamos analisar as duas características principais de ilhas. Primeiramente, ilhas são ambientes pequenos e isolados com uma oferta de recursos bastante limitada. Água e alimento, por exemplo, são bem mais escassos em ilhas do que são em continentes. Essa disponibilidade menor de recursos, até por ser um espaço muito menor de terra, é um problema para animais muito grandes, que precisam aí de mais comida para se manterem. Por esse motivo, animais grandes presos em ilhas, eles acabam sendo naturalmente selecionados para se tornarem menores com o passar das gerações. Um exemplo disso são os elefantes. Elefantes são animais enormes, com várias toneladas, que demandam aí de uma quantidade diária absurda de comida para conseguirem se manter. Porém, ao longo da história, elefantes acabaram indo parar em ilhas, como é o caso de algumas espécies extintas nas ilhas do Mar Mediterrâneo e da costa da América do Norte. E o que aconteceu com esses elefantes presos em ilhas? Com o passar das gerações, o ecossistema limitado daquelas ilhas selecionou animais cada vez menores,
o que explica por que nós temos tantas espécies de fósseis de elefantes anões em ilhas, né? Então, esse ambiente com menos recursos, ele favorece animais menores que precisam de menos comida para se manter. Então, os elefantes maiores acabavam morrendo, né, enquanto os elefantes menores acabavam durando mais. Né? Por isso a gente tem essas espécies de elefantes anões aí espalhadas pelo registro fóssil. Né? Infelizmente a gente não tem mais nenhuma espécie viva de elefante anão hoje em dia, né? Mas até bem recentemente no tempo geológico eram espécies bastante comuns. E então isso é o chamado nanismo insular, que acomete grandes animais e que é o efeito que provavelmente explica porque animais como os almoxes e o Magiarosaurus, eles ficaram tão piquituchos comparados aí com suas contrapartes dos outros continentes. Mas o contrário também pode ocorrer. Animais em ilhas podem ficar enormes. Animais pequenos que acabam ficando presos em ilhas, eles encontram também um ecossistema limitado e menos biodiverso. No geral, esses pequenos animais eles encontram um ambiente sem seus predadores naturais. Isso pode fazer com que esses animais, que eram pequenos por uma questão de sobrevivência, né, para escapar ou se esconder de predadores, eles encontrem um refúgio seguro onde podem crescer mais de geração em geração. Um exemplo disso é o famoso dodô, né, que o dodô é basicamente uma pomba extinta que num ambiente sem grandes predadores e sem herbívoros com os quais competir por alimento, o dodô encontrou espaço para crescer até o ponto que perdeu a habilidade de voar. E lembrando aqui que nenhuma dessas adaptações é obtida porque o animal quer ou porque o animal deseja, né? Mas são frutos de seleção natural de características geradas aleatoriamente por mutações genéticas em populações, ok? Nós não somos lamarquistas aqui. Mas basicamente, animais que, por exemplo, um pequeno animal que é pequeno, pois isso dá uma vantagem para ele se esconder ou se fugir de um predador, né? Como ele encontra uma ilha sem esse predador natural dele, animais maiores não têm o mesmo problema que eles teriam no continente. Né? Então, se o animal era pequeno no continente por uma questão de sobrevivência, né, de escapar de predação, né, numa ilha ele pode não encontrar esse tipo de pressão seletiva. Então animais maiores eles não sofrem com a caça. Então eles, digamos, ao longo das gerações, animais maiores vão continuar sobrevivendo, né, espalhando seus genes. E predadores também podem se beneficiar de um ambiente insular para crescer, principalmente quando não encontram outros predadores com os quais competir. Por exemplo, a águia de Rast, sobre a qual a gente já tem um capítulo aqui no canal, um capítulo da Enciclopédia da Vida Extinta, vale a pena vocês darem uma olhada depois. A águia de Rast, ela descende de uma pequena águia australiana que acabou chegando na Nova Zelândia e uma vez lá os ancestrais da águia de Rast não encontraram ali competidores, né, outros predadores competidores, o que permitiu que eles crescessem e se tornassem não só uma das maiores aves de rapina da história, como o maior predador da Nova Zelândia no seu tempo, né? Antes da chegada dos primeiros seres humanos. Ou seja, sem predadores para competir, animais como a águia de Rast, né? Eles encontraram espaço para eles se tornarem os grandes predadores dessas ilhas, né? E há um caso semelhante na ilha de Hatse. O Hatzegopteryx foi um enorme pterossauro asidarquídeo que viveu nessa ilha. E quando eu falo enorme, é enorme mesmo. O Hatzegopteryx foi um dos maiores pterossauros de todos os tempos, com uma envergadura estimada entre 10 e 12 metros e podendo atingir aí até 4,5 metros de altura quando estava pousado, né? Ou seja, uma visão aí bastante assustadora. Ele fazia parte da mesma família que o Quetzalcoatlus, outro gigante dos céus muito famoso, né? Apareceu até em Jurassic World. E o Hatzegopteryx, ele poderia não ser tão grande, né, quanto o seu primo americano, mas ele era bem mais robusto, com músculos mais fortes e ossos maiores. O que faz do Hatzegopteryx, com seus estimados mais de 200 quilos, o animal mais pesado da história do planeta alçar voo. E vejam, na ilha de Hatse não havia grandes dinossauros carnívoros. Até existiam alguns dinossauros terópodes, mas eles eram pequenos e não tinham ali a capacidade de ocupar o nicho de superpredadores, né, de predadores de topo de cadeia. Mas o Hatzegopteryx tinha.
Com um bico enorme e afiado, um pescoço musculoso e um tamanho gigantesco, e sem outros grandes carnívoros para competirem com eles, o Hatzegopteryx foi o maior predador da ilha de Hatze. Muito provavelmente predando os pequenos dinossauros anões que viviam ali. E é até estranho e um pouco assustador, na verdade, pensar que era um pterossauro alado e não um dinossauro o maior caçador da ilha, né? Não parece um lugar muito legal para você visitar, assim. E além aí de gigantes e anões, outra coisa que ilhas costumam criar são faunas e floras únicas e muito esquisitas, né? Isso porque, como eu disse antes, ilhas são ambientes bastante isolados, com uma biodiversidade baixa se comparada ao continente. Por isso a evolução ela acaba tomando caminhos estranhos aí, com as poucas linhagens disponíveis nessas ilhas competindo para ocupar os nichos vagos. Para a gente ver como isso é verdade, é só a gente olhar para as exóticas faunas endêmicas ali da Austrália ou de Madagascar, que são terras insulares, né? A Austrália é mais um continente insular, mas que estiveram isoladas do resto do planeta por milhões de anos e desenvolveram sua própria fauna e flora, né? E na ilha de Hatze isso não é diferente. A ilha de Hatze é estimada que estava a no mínimo 200 quilômetros de distância de qualquer outra massa de terra e era cercada por um mar profundo, diferente de outras ilhas da Europa que eram separadas por mares rasos, né? Então era um lugar muito isolado. E na ilha de Hatze, talvez o animal mais esquisito para mim, além do mini saurópode do pterossauro superpredador, seja o balaur. À primeira vista, o balaur se parece com um dromeossaurídeo comum, né? Não muito diferente de um velociraptor ou de um deinonychus, né? Apesar aí de ter duas garras de foice nos pés ao invés de uma, né? O que já é bastante incrível, na real. E no início ele foi de fato considerado um tipo de dromeossaurídeo. Porém, análises posteriores sugerem que esse animal era, na verdade, um aviale, né? Um animal que está mais próximo das aves na árvore evolutiva dos dinossauros. E se você for um dos que considera a aviale já como ave, então dá para dizer que o balaur seria basicamente uma ave que voltou a ser dinossauro, né? Eu sei que ele nunca deixou de ser um dinossauro, mas vocês entenderam qual que é a minha piada aqui, tá bom? Beleza? E o balaur, ele é tão esquisito que há a possibilidade dele nem ser um animal carnívoro, mas na verdade ser um dinossauro herbívoro, né? Mas o fóssil é tão esquisito que essas coisas ainda estão em discussão. Ou seja, a ilha de Hatze, ela é um exemplo de como ilhas, elas são laboratórios evolutivos fascinantes, assim, capazes de criarem formas de vida e ecossistemas extraordinários que a gente não vê em nenhum outro lugar do globo, tanto no passado como nos dias de hoje ainda, né? E a ilha de Hatze é um é um local de estudo muito interessante, justamente por essa fauna diferenciada, né? Diferenciada do resto do globo, para a gente ver como essas leis que regem a biodiversidade em ilhas, ela estava presente desde muitos milhões de anos antes de qualquer ilha que a gente conhece ter surgido, né? Então a ilha de Hatze é um lugar muito curioso de se estudar, com seus dinossauros anões, suas aves bizarras e seus pterossauros gigantes, né? É realmente um lugar muito curioso e era esse lugar que eu queria apresentar um pouquinho aí para vocês. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a ilha de Hatze. Obviamente isso aqui foi um resumo nas fontes desse vídeo. Há outros materiais de leitura, outros vídeos, outras coisas que vocês podem ler para se interarem mais sobre essa ilha, né? E espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse lugar, né? O que vocês acharam da ilha de Hatze. E não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com familiares, conhecidos, inimigos, com todo mundo aí para nos dar uma força. E nós estamos quase batendo a meta de 4.000 horas de vídeos assistidos, mas para isso eu preciso de ajuda de vocês. Então, se vocês puderem continuar assistindo nossos vídeos, voltar aí no canal e assistir vídeos que você já assistiu ou vídeos passados que você ainda não tenha visto, né, para nos ajudar aí a bater essa meta e finalmente conseguir monetizar o canal, eu serei muito agradecido. Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.